Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast de dentro de casa. Eu sou o Ginzo Reis e estou aqui no meu quarto, sem fazer nada, olhando pro teto, esperando a minha esposa tomar banho, porque a gente parou no filme no meio, ela precisava tomar banho, colocamos comida pros bichinhos e eu não sei bem o que dizer. Eu queria só fazer um podcast, mas eu não tenho assunto nenhum pra falar. Eu nem sei a forma correta de se falar no podcast. Eu nem sei a linguagem correta de se falar no podcast. Eu nem sei também quanto tempo esse podcast vai durar. Não vai ter edição por enquanto, porque eu não sei editar. E eu nem sei que nome que eu vou dar pra esse podcast. Eu nem sei se isso, quiçá, vai ser um podcast. Eu ainda falei errado, conjuguei errado, velho. Porque eu tô nervoso, porque eu não sei gravar nervoso. Porque assim, na verdade eu mudei de ideia. Vai ter edição sim, porque eu acabei pausando o outro take, que era pra ter gravado direto. Fiquei nervoso. Assim, vou confessar. Fiquei nervoso. Eu queria ter um tema pra abordar. Na verdade, a minha falta de assunto. Não é que eu não tenho assunto. Tem um monte de assunto que eu poderia abordar que seria relevante pra um possível ouvinte, entendeu? Mas se eu não tenho uma audiência, porque esse podcast ainda não existe, porque eu ainda não lancei esse podcast ainda, então como poderia ter um tema? Será que eu preciso ter um tema? Será que eu poderia falar de qualquer coisa? Será que o ouvinte estaria interessado em me ouvir falar sobre absolutamente qualquer coisa aleatória que passa pela minha cabeça só para poder encher linguiça nesse podcast? Então eu gostaria de saber se você é provavelmente a minha audiência. Por favor, me diga o que eu tenho que falar no podcast, como é que se faz no podcast. Aí eu fico pensando, eu tento divagar sobre algum assunto que eu poderia abordar nesse podcast, sobre alguma aleatoriedade, sobre os meus possíveis dotes. Isso é muito relevante, né? Tipo, relevante não, isso é relativo. É, relativo, tipo, porque assim, eu ultimamente tenho me tornado um sommelier de podcasts, entendeu? Eu tenho pesquisado por podcasts para poder ouvir. Ultimamente eu tenho ouvido alguns e isso me deu vontade de criar um podcast. Mas eis a questão. Pra que criar um podcast? Por que eu deveria criar um podcast? Só porque eu tenho vontade? Isso seria uma pretensão, não sei, meio egoísta, meio egocêntrica da minha parte? É muito esquisito. Eu nem tenho desenvoltura necessária para poder falar num podcast, entende? Não sei se você me entende, eu não sei nem se você está me ouvindo. Mas se caso você estiver me ouvindo, fala pra mim, sobre o que eu deveria falar no podcast. Esse, no caso, seria tipo um episódio piloto desse podcast. Um episódio... Eu já sei até um nome para esse episódio. Vai ser... Não sei, na verdade. Poderia ser o podcast que ainda não existe. É um bom nome. Porque eu não sei sobre o que vai ser isso aqui. Eu nem sei se isso aqui vai durar. Eu só tô jogando a ideia pro astral. E olha que eu nem ligo pro astral. É só uma forma de falar. Por quê? Porque as coisas que eu falo não fazem o menor sentido às vezes. Mas às vezes as pessoas dão sentido para as coisas que eu falo. Entende o que eu quero dizer? E aí, pessoal, então, eu sou o Ginzo Reis. Eu comecei a gravar esse podcast porque eu tô enlouquecendo, né? Eu tô enlouquecendo, né, nessa quarentena. Essa quarentena tá me fazendo muito mal, tá me fazendo procrastinar demais. Já não consigo trabalhar direito, não consigo focar em nada do que eu gosto de fazer nas minhas aspirações mais profundas. Tá um saco, realmente. Então eu tive a ideia de fazer esse podcast. Eu não sei sobre o que eu quero falar nesse podcast, mas quase que com certeza vai ter alguma coisa relacionada à música, com certeza vai ter. Eu só não sei nem como eu vou abordar isso. Eu tô falando de uma forma completamente insegura, imprecisa. Eu não sei falar. Eu não tenho o costume de falar em público. Eu também tenho dificuldades para gravar um vídeo falando porque eu tenho vergonha da minha fala. Mas o que eu quero dizer é: seja como for esse podcast, eu quero que seja uma experiência muito divertida, tanto para mim quanto para quem vai ouvir, né? Porque eu quero que muitas pessoas ouçam e muitas pessoas gostem de participar, de compartilhar, de engajar com isso. Eu não sei se você tá me entendendo. Eu espero que você esteja me ouvindo, pelo menos.